Então, vamos lá. Iniciando o depoimento da requerida Edilena Camila Martins Ferreira nos autos do processo 083-2927, dígito 32/2020. Bom dia novamente, dona Edilena. Dona Edilena, em que situação se deu a lavratura da procuração que a senhora recebeu do senhor Jorge para tratar dos assuntos do imóvel que é discutido nos autos? Foi no início do ano de 2020, em janeiro. Dia 24 de janeiro. A gente tinha ido ao cartório, a gente registrou a União Estável um dia antes e ele manifestou para o funcionário que ele queria fazer uma procuração, deixou a documentação e fomos no dia seguinte. Sei. Mas houve um contrato que foi registrado como um contrato de compra e venda. Como é que se deu essa negociação, então, com vocês? Ora, o registro de compra e venda eu não vou saber explicar. Mas a negociação, estou perguntando a negociação. Não houve negócio. A gente convivia junto e ele disse que ele queria passar esse apartamento para mim. Então, eu não sei explicar por que está registrado como compra e venda. Não teve um negócio, uma negociação. Porque foi uma doação. Ele queria, o que ele dizia sempre, a palavra que ele usava, que eu também usava, não sei. Eu quero passar esse apartamento para o teu nome. Eu quero deixar, a gente mora junto, mas ele já no teu nome. De fato, o que foi registrado foi o que tem de registro é uma compra e venda. Quando existe uma compra e venda, existe um pagamento. Então, a senhora não pagou nada pelo apartamento. Certo. E por que a decisão de registrar isso em Chapadinha? Vocês moravam onde? Aqui São Luís. No apartamento? Não, nós morávamos na casa dele no Araçagi. Mas, nesse período, nós já estávamos com lockdown. No período do registro. Certo. Então, vocês moravam no Araçagi. E por que registrar isso no cartório de Chapadinha? Porque os cartórios aqui estavam fechados. Os estabelecimentos, o lockdown, na época, fechou os estabelecimentos. Não só cartório, comércio, supermercado, central de pessoa. Então, foi feito em Chapadinha por conta disso. Chapadinha estava tudo funcionando. Estava atendimento normal, né? Porque o lockdown foi a época, começou em São Luís, porque eu lembro que era a maioria dos casos. Era aqui. Sim. Quando o seu Jorge, quando vocês fizeram a declaração de união no Estado, no dia seguinte essa procuração, ele tinha algum problema de saúde? A época da procuração, não. A senhora entrou com uma ação de curatela. Sim. Né? Qual foi o motivo? Covid. Não vou ser bem preciso nas datas, mas vou ser preciso da época. O Covid começou em março, ele começou a apresentar Covid pandemia. Ele começou a apresentar sintomas em abril, meados de abril. E no final de abril começou a ter apresentar sintomas mais graves e a gente começou a procurar ajuda médica. No final de abril. Então, ele foi para o hospital e ficou internado dia 1º de maio. Internou em maio, pouco tempo depois de internado, ele foi para a UTI. E da UTI ele só voltou, não voltou mais. Mas as coisas foram... O tempo foi passando, as coisas acumulando, as responsabilidades chegando. E eu tinha que resolver. Resolver o quê? Tinha que pagar a conta. Tinha que responder em alguns aspectos
profissionais, não me responsabilizando disso. Resolvendo, tentando resolver para que as coisas continuassem caminhando. E como é que eu faria isso? Sem estar amparada. De uma forma que eu me sentisse segura também para responder. E até para poder responder por ele, pela vontade dele. Porque nós temos 3 filhos. Então, assim, os dias iam passando, eu vendo que eu tinha que tomar as decisões sozinha, porque eles não moravam aqui. Então, a maneira que, vamos dizer, devia ser feita. Não, por exemplo, para eu não fazer, ela fez porque ela quis, de uma maneira. Certo. Outra coisa, essa procuração, voltando a falar sobre o imóvel, a procuração foi feita em janeiro. Sim. Porque só foi feita essa transferência em maio, quando ele já estava internado. Doutora, porque a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. Então, existia procuração e não existia pressa, pelo menos da minha parte, de que se fizesse qualquer tipo de transferência, de nada. A gente estava seguindo uma vida, mas não tinha. A gente tinha vontade de ir para o apartamento juntos, deixar a família, né, as pessoas que moravam na casa, e viver a vida da gente de Natal. Mas não tinha essa urgência. Estávamos fazendo aos poucos. Sim. Então, mas de qualquer forma, essa transferência foi no período, assim, foi de forma consciente, de que ele está muito doente, está muito grave, vou resolver logo isso. Não foi dessa forma. Quando ele chega lúcido do hospital, e quando, na época do Covid, para você fazer a intubação, você tem que ser sedado. Ele sabia que ia ser sedado. Então, de forma lúcida, ele pede para que eu vá resolver a questão do apartamento. Quando ele saísse, nós já voltássemos para o apartamento. Isso é uma coisa que ele manifestou. Sai, procura, para quando sair já está tudo ajeitado, está tudo certo. Não foi com esse intuito lá porque ele vai morrer. Porque, assim, de verdade, quem conhecia Jorge não acreditava que ele faleceria dessa vez. Nem ele mesmo. Ele realmente acreditava que era uma gripezinha que em 10 dias ele sairia, como tantos casos que saíram. Então, quando ele manifesta para eu ir procurar, eu ia porque ele queria, e eu fiz por ele. Tanto que a curatela foi muito depois, porque também na minha cabeça ele ia passar 3, 4 dias com aquele auxílio respiratório e ia voltar para casa. Só mais uma questão que me deixou assim, dúvida. A senhora disse que vocês moravam na casa dele no Araçagi, que a intenção era, quando ele saísse do hospital, deixar as pessoas que moravam naquela casa e vocês irem viver a vida de vocês. Eu entendo dessa forma. Quem é mais que morava nessa casa? Doutora, Jorge tinha um filho afetivo, um enteado. Então morava nessa casa. O enteado, a esposa, os filhos deles, os funcionários da casa residiam lá. Uma idosa que a avó desse enteado também residia lá. Então, quando veio o período de isolamento, eu me isolei com eles. Com todos. Mas antes do isolamento, a senhora morava com eles? Vocês já moravam lá? A gente convivia, nós não morávamos. Nós tínhamos a nossa vida pessoal, eu e ele. Sei, mas cada um morava num lugar diferente. E no apartamento, a gente frequentava sempre. Assim, pelo menos 3, 4
vezes por semana juntos. Mas eu tinha a minha casa, ele tinha a casa dele, e eventualmente, fim de semana, nós vivíamos feriados, eles cortavam. Questão que eu digo de sair daquela casa, porque imagina, era como se fosse um reality show, era 24 horas, você não podia sair de casa. Então aí sim vira uma coisa. Não tem como agora eu dizer assim, agora eu vou para casa. Porque como tem Covid, eu vou contaminar as pessoas da minha casa. A senhora também não morava sozinha? Não. Quem é que morava com a senhora? Eu não. O advogado do cartório da dona Carolina tem perguntas a fazer? Não sei não, foi uma telefática ali. Certo. Tem mais alguma coisa relativa a essas questões que eu não tenha perguntado? Que a senhora quer falar? Só uma questão de honestidade. Acredito talvez na inquirição da Carolina para ser melhor explicado, mas só para deixar claro um detalhe, que falou de procuração. Na verdade, a escritura foi feita não com base na procuração, mas... O senhor vai fazer pergunta ou é consideração? Não, é só uma consideração. Não, então o senhor faz depois, porque agora é o momento só de perguntas. Ok. Então o seu depoimento está encerrado. Porque só para você naquela outra cadeira para... No depoimento da requerida Carolina Miranda Mota Ferreira, nos autos do processo 083-2927, dígito 32/2020. Bom dia novamente, Carolina. A senhora, claro, tem conhecimento, né, do que é disso aqui, do que é imputado. Como é que aconteceu essa transferência? Voltando, eu estava até lendo a contestação, porque eu já tinha até me esquecido direito de como tinha acontecido. Tem 3 anos e, resumidamente, o que aconteceu é que a Edilena e o Jorge eram companheiros e lá por 24 de janeiro de 2020 eles foram no Gil Soares e ele fez o subestabelecimento de uma procuração desse apartamento para ela. 24 de janeiro de 2020. Ainda não tinha pandemia, a gente estava tranquilo no mundo, né? Aí tudo bem, passou. Eu acho que na cabeça deles, eles achavam até que já estava tudo certo, que o imóvel estava transferido. Enfim, aí ele adoeceu. Todo mundo começou a adoecer. A gente entrou no lockdown, aquela coisa horrível. E eu acho que em abril, maio, por aí ela me ligou, me procurou. A gente estava separado por conta do lockdown, né? Estava todo mundo trancado em casa. E aí ela me ligou para me dizer, Carol, mas e aí, tá tudo certo, parará? Aí ela mandou pelo WhatsApp, eu disse, não tá tudo certo não, porque o imóvel não está no teu nome. Procura resolver essa situação. E aí veio o lockdown, os cartórios estavam fechados, era aquela fase que, teve uma fase que era mais ou menos fechada, teve uma fase que fechou tudo em São Luís. Eu sei que, enfim. Mas eu sou acostumada a fazer os documentos dos parentes, dos amigos, do cartório, não tem problema. A gente só não pode fazer pessoalmente, entendeu? A gente não pode atuar fazendo aquele todo o trâmite daquela documentação. Mas, por exemplo, o meu cartório aqui no Shopping do Automóvel, os parentes todos fazem o documento lá, conhece firma lá, faz tudo lá. Só que eu não faço pessoalmente porque não pode. Mas assim, todo mundo faz. Se a gente tem um parente que tem um cartório, a gente acaba fazendo. E aí eu disse para ela, olha, então tu vê lá com a Alexandra, que era funcionária na época, depois virou interina, por isso que o nome dela estava aí. E aí eu não estava indo na época, porque estava lockdown, e eu tive uma perda da minha avó e da minha tia. Foi bem pertinho, né? Foi sei lá, foi bem pertinho, até da data da própria escritura. Por isso é que eu sei que realmente eu nem estava lá nessa semana, que ela fez essa escritura. Aí eu sei que ela se comunicou com a Alexandra, fez os trâmites lá e fez a transferência. Aí, eu não sei, 6 meses depois, 1 ano depois, né? Aí os advogados da outra parte me ligaram, conseguiram meu telefone e me ligaram. Disseram, olha, Carol, a gente está achando que teve uma fraude no documento, parará. E eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eles perguntaram se eles poderiam ir lá em Chapadinha. Achei estranho isso, mas eu até tenho casa São Luís, se vocês quiserem. Aí eles disseram, não, a gente quer ir em Chapadinha. Aí foram lá, aí eu recebi eles. Aí, antes mesmo deles irem, eles tinham me falado,
olha, sobre esse documento assim, assim, assim. Aí, beleza, eu fui lá na página do documento, vi que estava tudo certinho, mandei para o Alexandre, disse, não, está tudo certinho, o documento é tudo certo. Aí eles chegaram lá no cartório, dois advogados, né? O Enes e um outro nome um pouco estranho. Eles são advogados, eles processam. Aí chegaram lá no cartório, aí eu recebi eles. Aí eles disseram, olha, é o seguinte, a gente está achando que teve uma falsificação de assinatura aqui nesse documento. Aí eles me mostraram. Aí eu disse, olha, perguntaram se eu estava lá, se eu tinha feito o documento. Eu falei, eu não fiz o documento pessoalmente. Mas é uma pessoa que não tem histórico de nenhum tipo de fraude, nem de nada. A Alexandra trabalhou comigo durante muitos anos. Tanto que eu saí do tribunal, confiou a ela ficar como interina, para ver que o trabalho era trabalho de direito. E aí eu disse, olha, não teve problema aqui. Eles acharam que a Edilina tinha falsificado o documento. Tipo assim, que ela tinha feito o documento. Foi a conversa deles, quando chegaram lá. Aí eu disse, não, olha, tá tudo no livro, tá tudo assinado. Aí eles disseram, mas a senhora conhece ela? Aí eu disse, eu conheço ela. Ela é irmã do meu marido, ela é minha cunhada. Eu conheço. Aí eu acho que foi isso que eles juntaram no processo. Isso era uma confissão minha. Assim, não era confissão que eu não tinha. Não era um fato escondido que a Edilene é minha cunhada. E aí eles falaram um monte de coisa que... sim. Aí disseram, não, Carol, mas esse documento não vale porque o seu Jorge ele não estava dentro do juízo dele. Aí eu expliquei para eles, olha, é o seguinte, até onde eu tinha visto o Jorge, antes dele adoecer, ele estava bonzinho. Antes da pandemia, eu acho, né, que a gente... Desculpa. Mas até antes da pandemia, quando a gente ainda encontrava ele pessoalmente, estava bonzinho dentro do juiz dele. Isso era uma pessoa idosa, mas uma pessoa com 70 anos, está trabalhando. Eu acho que ele era até presidente do sindicato, que ele tinha sido eleito até dias antes, que outro dia comentaram comigo. Enfim, aí eu falei para eles, olha, até onde eu sei, ele estava dentro do juízo dele. Aí disseram, não, mas quando ele passou esses poderes, ele não estava dentro do juízo dele. Aí eu disse, olha, senhores, então vocês têm que ir lá no Tito Soares para ver com esse escrevente que atendeu ele. Porque, assim, até onde a gente sabe, a procuração tem fé pública. No momento em que eu vou no cartório, faço uma procuração, e passo os poderes para a senhora, e o escrevente está me olhando, está conversando comigo, eu estou assinando aquele documento. E ele está dizendo, tanto que em todos os documentos tem, maior e capaz, porque o escrevente está avaliando. Agora, por que foi lavrado como compra e venda? Pois é, essa parte da compra e venda é uma escolha do cliente. O cliente, ele chega, a procuração ela dá poder de transferência. Ela não diz como é que vai ser feita a transferência. Então, o cliente, ele chega para a gente e diz, olha, eu quero fazer uma compra e venda. Nesse caso, assim, eles também disseram, não, tinha que ter sido uma doação. Mas é porque quando o cliente ele chega no cartório, a gente não tem como saber a intenção daquela pessoa que passou aquela procuração, entendeu? Sim, mas o que eu quero saber é por que foi feito como compra e venda. O que foi? Foi porque é prática, é porque alguém pediu, é porque... a gente faz o jeito que o cliente pede. Então, se a escrevente fez como compra e venda, é porque ela pediu como compra e venda. A dona Edilene. Sim. Talvez até como as pessoas pedem muito assim por desconhecimento, entendeu? Elas não têm, o cliente ele não tem muito essa noção do que é... Até hoje, por exemplo, no interior, a gente vê pais passando para filhos como compra e venda. Eles só vão saber que tem a possibilidade de fazer uma doação porque, no caso, por exemplo, dessa venda de pai para filho, tem que ter a assinatura dos outros irmãos. Sim. Aí a gente diz, olha, o outro vai ter que assinar. Aí a gente diz, mas por quê? A senhora sabe o que foi que motivou o seu Jorge passar esses poderes em relação a esse apartamento para a dona Edilene? Eu acho que ele queria passar para ela mesmo esse apartamento. Queria transferir, né? Mas o apartamento não estava nem no nome dele, na realidade, estava no nome de outra pessoa. Ele quis porque quis. E os filhos? Eles tinham conhecimento, os filhos dele? Doutora, não, porque pelo próprio processo, né? E quando ele estava no hospital, esse processo aqui, pela própria reclamação deles no processo, acho que eles foram pegos de surpresa. O pai não avisou para eles. Acho que como ele tinha outros bens para deixar de herança, como não estava ultrapassando a legítima, ele achou que não tinha problema.
E também eles não sabiam, sabe como a gente sabe que eles não sabiam? Porque lá no hospital ele gravou um vídeo, que está dando processo também, dele dizendo para os filhos, olha, acho que ele imaginou que talvez os filhos não lidassem bem com essa decisão dele, e aí no próprio vídeo ele disse para os filhos, olha, a minha vontade é que a Edilena fique com o apartamento, entendeu? Os advogados já referiram ali, não tem perguntas a fazer? Sim, doutora, só pena ser redundante, mas por amor aqui à defesa da minha cliente, eu gostaria que a senhora Carolina me dissesse como era a vida social do Jorge à época relativa dos fatos. Mas como procurar pertinência? Sim, doutora, porque essa relação pode indicar o estado mental do Jorge. A época, a relação com as outras pessoas. Em janeiro, no caso em janeiro, né? Foi feita a procuração. Em janeiro de 2020. Se ele a festa, se ele tinha amigos. Mais ou menos, porque como ele era companheiro da Edilene, de vez em quando eles iam lá em casa, às vezes tomam um café, enfim. Ele era uma pessoa que a gente convivia. E ele, eu me lembro até que teve um caso dele, que ele teve um problema no cartório, porque ele era presidente do sindicato de uma empresa que presta serviço para os navios, que dá assistência, acho que leva, enfim, alguma coisa de navio. E aí eu sei que ele estava querendo registrar um documento de um navio no cartório, acho que esse cartório era da Colômbia, inclusive. E aí eu me lembro que ele foi lá em casa um pouquinho antes da pandemia. Isso eu me lembro. Depois, se procurarem lá no cartório, vão ver como vai dar. E aí eu me lembro que ele estava com esse problema, aí ele foi lá em casa e perguntou, tu não conhece esse dono desse cartório? Eu disse, conheço, liguei. E ele também, às vezes a gente ia pro samba, ele estava lá, enfim, bebendo a cervejinha dele, dançando, me parecia uma pessoa. Com 70 anos, ninguém tem uma saúde mesmo. Ele frequentava festas? Que alterasse a consciência. Não, me parecia uma pessoa na mais perfeita consciência. Ele ia pra festa, ele trabalhava. Só para complementar aqui a pergunta, você tem então conhecimento que ele frequentava festas, sambas? Sim, ele era sócio lá do samba um samba ali no olho d'água, chama samba de Iaiá. Todo sábado ele estava lá nesse samba, ele amava samba. E ele... Em razão desse acontecimento, a senhora passou por algum constrangimento, alguma situação de vexame? Olha, doutora, eu vou dizer, tem 10 anos que eu sou tabeliana e eu atendo os advogados com a maior educação, com o maior carinho. Nem sempre a gente faz o que eles pedem, mas eu nunca tive problema com advogado. Agora, esses advogados aí irem para minha sala me gravar foi uma coisa horrorosa. Eu fiquei super chateada com isso. Porque, assim, não tinha a menor necessidade. Tudo que eles... A confissão toda que eles pegaram é o que eu falo aqui, é o que eu falaria para eles, normal. Essa gravação, ela foi exposta em redes sociais, ela foi veiculada, a senhora ouve alguma coisa assim? Não, que eu saiba não. Então o fato foi isso, foi a abordagem dos advogados. A abordagem deles lá, tipo, tudo que eles poderiam me perguntar de uma maneira institucional, eles me gravaram, uma gravação clandestina, um negócio horroroso, assim, meu Deus, sem a menor necessidade. Porque tudo que eu disse para eles é tudo que está na contestação. Não tem nada, não tem nada a esconder. É um parente que fez uma escritura no meu cartório, foram seguidos todos os regramentos que podia seguir. Se a pessoa tinha juízo ou não tinha, em janeiro, o Tito Soares pode dizer, mas tinha, porque não é possível que ele tivesse com juízo um dia e 2 dias depois tivesse 100. Então, enfim, os filhos não se conformaram com a escolha dele, mas fazer o quê? O seu depoimento está encerrado. Eu sei. Você não pode ficar, eu vou pedir só para a senhora mude de cadeira, porque está iniciando o depoimento da testemunha Elvis Rodrigues Alves. Vale. Elvis Rodrigues Vale. Elvis Rodrigues Vale, nos autos de processo 083-2927, dígito 32 de 2020.
Senhor Elvis, antes de iniciar a conversar sobre os fatos em si, eu quero saber se o senhor é parente do Daniel Cortez, da Letícia Cortez, do Rodrigo Cortez, do seu Jorge. Não, É parente deles, amigo próximo de algum deles. do Jorge Afonso. Tem alguma inimizade com os filhos? Não. E o senhor é parente de dona Edilena Camila Martins Ferreira, Também não. certo? De dona Carolina Miranda Mota Ferreira. Também não. O senhor tem alguma vinculação com o segundo ofício extrajudicial de Chapadinha? Não. Tem amizade muito próxima com algum desses, ou algum problema, alguma inimizade com algum deles? Não. Não. Ok. O senhor vai começar a prestar um depoimento, deve me responder só o que o senhor souber, dizer Perfeito. só a verdade. Porque de outra forma o senhor vai responder processo criminal, entendeu? Tudo bem. Vamos lá. O senhor falou que conheceu o seu Jorge. Assim. O senhor tem conhecimento, o senhor lembra se lá em janeiro de 2020, o senhor sabe dizer alguma coisa sobre uma procuração, sobre a união estável dele com a dona Edilena? Só fazendo uma preliminar, eu conheci o Jorge Afonso em 1974. Nós éramos funcionários da Companhia Vale do Rio Doce. Posteriormente, eu saí da Vale e a gente veio a se reencontrar por volta de 2008. Ele era proprietário da Eventil, agência marítima, e aí então eu passei a cuidar de toda a parte jurídica e financeira da agência. Tanto é que esses documentos, enfim, tudo que tratava de regularização de compra e venda de imóveis do Jorge Afonso, quem fazia o procedimento era eu. E esse apartamento especificamente, quem tinha a documentação toda do apartamento era eu. E ele foi depois me pediu a documentação, porque ele iria fazer tipo uma doação, enfim, dar o apartamento para a Edilena. Ele tinha pretensão de casar com ela, através de uma união estável, e ia passar esse apartamento para ela, porque ele não queria deixar ela desamparada. Isso é o que ele me falou. Entendi. Mas então eles iam começar essa união estável ou eles já viviam em união estável? Não, ele já tinha um relacionamento com ela. E aí a coisa foi amadurecendo, correto? E aí ele demonstrou essa preocupação de não deixá-la desamparada. E aí falou que ia passar esse apartamento para ela, que ia fazer a união estável. Certo? Ia fazer a declaração. O que eu quero que fique claro, o senhor responda claramente, é o seguinte: quando ele fez essa procuração, ele já convivia ou não? Já. Já convivia. Já. E o senhor sabe dizer por que é que, quando foi feita a transferência do imóvel, foi feita como compra e venda e não como doação? Eu acho que esse foi a orientação que o advogado dele deve ter dado para ele, a orientação jurídica. Mas é o que o senhor supõe ou o senhor sabe? Não, eu preciso saber o que o senhor sabe. Não, eu não sei. Porque ele tomou essa decisão de fazer por meio de escritura de compra e venda. Foi uma decisão pessoal dele. De Dona Edilena, né? Então, vamos lá. Os advogados de Dona Edilena têm perguntas a fazer? Sim. Seu Elvis, nesse período, você notou algum comportamento do seu Jorge que indicasse algum retardo mental no período de 2019 e 2020? Não, pelo contrário. O Jorge Afonso estava em pleno uso das suas faculdades mentais, em pleno uso do exercício das suas atividades profissionais, tudo, até porque eu falo isso com toda a convicção, excelência, porque eu acompanhava ele no dia a dia. A gente
não era uma convivência, a gente convivia até por conta da empresa. E também ele era o presidente do Singamar, que é o Sindicato das Agências Marítimas, né? E era vice-presidente da SOMAR, que é a Sociedade dos Amigos da Marinha. Então era muita atividade e a gente sempre estava junto, reunião, enfim. Então, em momento algum, até quando eu acompanhei ele no hospital, Jorge demonstrou algum sinal de demência. Pelo contrário. Como era a vida social do seu Jorge? A vida social do Jorge era uma vida, podemos dizer até, intensa, agitada, né? Ele gostava muito de se divertir, tudo. Tanto é que todo sábado ele tinha ali o pagode de Iaiá, ele sempre estava lá, ele era uma pessoa muito alegre, festiva, tá certo? Então ele tinha uma vida de recreação tranquila. O senhor tem conhecimento de como era o relacionamento do casal? Se era equilibrado ou conturbado? Pelo menos, na minha frente, nos momentos em que a gente compartilhou, nunca notei nenhuma desavença entre os dois. Após o envolvimento do casal, o seu Jorge mostrou algum comportamento que indicasse desajuste mental? Não. Mais ou menos. O senhor tem conhecimento se o seu Jorge sofreu algum tipo de abuso financeiro por parte da dona Edilena? Não. Ok, o senhor tem mais pergunta aí? Satisfeito. Ok, tem aí a pergunta, doutor? Eu tenho, doutora, como a outra pergunta, aproveitando que o senhor é advogado, foi questionado pela doutora a respeito do porquê que foi feito uma compra e venda e não uma doação. Eu queria só que ficasse esclarecido, como o senhor disse que a documentação do apartamento ficou com você, o Jorge tinha uma procuração emitida por ele ou ele tinha um subestabelecimento? Mas o documento que ele tinha que dava a titularidade do imóvel? Subestabelecimento. Certo. Com um subestabelecimento, ou seja, o subestabelecimento é um documento que dá poderes para você formalizar o título de propriedade. Apenas com um subestabelecimento, ou seja, ele não passou o imóvel ainda no nome dele. Se algo que ainda não está no nome dele, seria possível só com o subestabelecimento ele fazer uma doação? É porque o próprio subestabelecimento dava a ele essa prerrogativa para que ele fizesse do apartamento que quisesse. Comprar, vender, doar, ele podia fazer o que quiser. Então, quando eu usei o termo doação, foi a gente conversando no almoço, e aí ele disse, olha, eu vou fazer a doação desse apartamento para a Edilena. Mas se fosse uma compra e venda, não faria diferença. Não. Ok, então o seu depoimento está encerrado. Obrigada por ter vindo. Eu peço só que o senhor vá embora sem depoimento da testemunha nos autos do processo 083-2927, dígito 32/2020, da testemunha Esther de Maria Diego Pereira. Dona Esther, a senhora é parente de alguma dessas pessoas que eu vou citar para a senhora? Daniel Cortez, Letícia Cortez, Rodrigo Cortez, o seu Jorge, Dona Edilena Camila Martins Ferreira, Carolina Miranda Mota Ferreira? Não. A senhora tem alguma vinculação com o segundo ofício extrajudicial de Chapadinho? Não. A senhora tem alguma amizade próxima com alguma dessas pessoas ou inimizade com algum deles? Não. A senhora vai começar a prestar um depoimento, deve me responder só o que a senhora souber e dizer só a verdade, tá? Porque de outra forma a senhora vai responder processo criminal, entendeu? Então vamos lá. A senhora conheceu o seu Jorge? Conheci. A senhora sabe dizer, lá em janeiro de 2020, se ele estava no uso de suas faculdades mentais, se ele tinha alguma doença, se como era que ele estava? Não. A senhora convivia com ele, assim, tinha contato frequente? Não muito frequente, mas a gente teve bastante contato. E com a dona Edilena,
A senhora também tinha contato ou era só com o seu Jorge? Não, tive contato com a Dilena também. Sim. A senhora sabe me dizer sobre se ele passou procuração para ela em relação a um imóvel? A senhora soube disso? Sim, eu soube do interesse que ele tinha de deixar ela tranquila, né? De um apartamento que ele queria dar. Mas ainda não tinha conhecimento da procuração. A senhora tomou conhecimento dessa intenção dele de doar esse apartamento? Em que circunstância, quando? A senhora sabe dizer? Foi logo quando eles começaram o relacionamento, e aí eu trabalhava com a Edilena, e aí em uma das saídas, e ele comentou, né, que estava com a intenção de casar, né, e de deixar ela uma parada, que ele queria deixar ela num apartamento. Mas até então eu achava que seria uma compra. E aí, mas ele sempre deixou claro que ele queria deixar ela numa casa. Sei, a senhora... Se a casa... Essa compra, como é que a senhora... Ela compraria dele? Não, eu entendi que... Porque quando ele diz assim, que eu quero deixar ela numa casa, ele tem que vai comprar uma casa para deixar ela parada. Entendi. Seria uma casa do terceiro. A senhora sabe dizer como é que foi feito o trâmite, a transferência desse imóvel para ela? E aí os advogados já referiram, tem pergunta da dona Helena? Pode fazer. A senhora tem conhecimento se o seu Jorge sofreu algum tipo de abuso financeiro ou coação por parte da dona Helena? Não sabe ou não tinha? Não, de maneira alguma, não tinha. Como era a vida social do seu Jorge? Era uma vida bem ativa, né? Ele tinha uma vida muito ativa. E sempre saiu, sempre nunca demonstrou que não estava nos lugares porque queria, sempre estava bem ativo, o tempo todo. Até mais do que a gente, né? Que conheceu ele. A senhora tem conhecimento de como era o relacionamento do casal? Se era tranquilo, conturbado? Não, relacionamento normal, bem tranquilo. Após o envolvimento do casal, o seu Jorge apresenta algum comportamento que indicasse desajuste mental? Não. O seu Jorge, a senhora tem conhecimento se o seu Jorge estava em atividade na empresa? Sim. Tem alguma pergunta, doutora? Ok, então o seu depoimento está encerrado. A senhora já pode ir. Obrigada por ter vindo. Eu só peço que a senhora saia sempre fazendo da testemunha do processo 083-2927, dia 32 de 2020. O nome da testemunha, Ana Cave Cruz Feitosa. Vamos lá, dona Ana Cave. Eu vou perguntar, antes de iniciar a conversar, se a senhora é parente de alguma dessas pessoas que eu listar. Daniela Cortez, Letícia Cortez, Rodrigo Cortez, Edilena Camila Martins Ferreira, Carolina Miranda Mota Ferreira. Tem alguma vinculação com o segundo ofício extrajudicial de Chapadinho? Tem alguma amizade próxima com algum deles ou inimizade? A senhora vai começar a prestar um depoimento, deve me responder só para a senhora souber e dizer só a verdade, porque de outra forma responde o processo criminal. Então vamos lá. A senhora conheceu o seu Jorge? Jorge, sim. E a dona Helena também? Sim. Certo. Diga uma coisa, lá no janeiro de 2020, a senhora sabe dizer se ele tinha algum problema de saúde nessa época, algum problema mental? Nenhum. Senhora... Mental nenhum. O Jorge sempre foi uma pessoa muito alegre, muito cheio de vida. E ele fez, a senhora sabe dizer sobre a transferência de um imóvel que ele tenha feito para a dona Helena? Sabe dizer alguma coisa sobre esse fato? Não, eu sei dizer, tanto que ele queria muito que a Edilena ficasse. A preocupação que ele tinha de Edilena não ter uma vida amparada.
Ele era muito preocupado com ela, com o bem-estar dela. Isso aí era uma coisa que a gente conversava muito. E o que é que ele dizia em relação a isso? Ele sempre teve um carinho muito grande por ela, né? Ele falava muito eles tinham viagens planejadas, a parceria do relacionamento deles, que ele queria fazer de melhor para ela, oferecer para ela. Isso sempre foi muito claro para ele. E eu conhecia ele, né? Então, nos finais de semana a gente sempre se encontrava e ele sempre deixava isso muito claro. O João sempre foi muito alegre, uma vida social muito ativa. Os advogados Senhora Ana, a senhora tem conhecimento se o seu Jorge sofreu algum tipo de coação por parte da dona Edilene? Não, sofreu não. E a senhora, após o envolvimento do casal, a senhora notou alguma atitude estranha do seu Jorge? Algum comportamento estranho? Não, eu acho que o Jorge dele foi vida. Renovou a vida dele. O Jorge sempre foi muito alegre, mas ele parecia, apesar da idade, muito garotão. Ele era cheio de vida e ele ficou com mais vida ainda. A senhora tem conhecimento se o seu Jorge estava em atividade na empresa? Se ele estava trabalhando Na empresa dele? na empresa dele? Sim. Foi onde eu conheci Jorge. A empresa dele é Venquil, eu prestava serviço para a empresa que eu trabalho. E o Jorge sempre foi extremamente ativo. Os contratos nossos, o Venquil, eram diretamente com ele. Lúcio, tudo. E os atos que o seu Jorge tomava na direção da empresa indicavam lucidez ou falta de lucidez? Não, lucidez total. De tudo, de agendamento, de valores, de contrato, pagamento, tudo era com ele. Então a senhora considera que o seu Jorge encontrava-se em plena capacidade mental? Total. Pagamento era tudo de cabeça. Ok, o outro tem perguntas? Eu espero que eu faça o nome de respeito. Ok. Então, dona Ana Pedro, o seu depoimento é encerrado. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Processo 083-2927, dia de 32/2020, da testemunha Maria do Socorro da Costa Oliveira. Dona Maria do Socorro, antes de começar a conversar sobre os fatos, eu quero saber se a senhora é parente ou amiga próxima, ou se tem alguma inimizade com alguma dessas pessoas que eu vou citar. Sim. Daniel Cortez, Letícia Cortez, Rodrigo Cortez, Edilena Camila Martins Ferreira, Carolina Miranda Mota Ferreira. A senhora é amiga do próximo, tem alguma inimizade, ou é parente de algum deles? Não. A senhora tem alguma vinculação com o cartório extrajudicial segundo ofício de Chapadinha? Não. Então, a senhora vai começar a prestar depoimento, deve me responder só o que a senhora souber e dizer só a verdade. Tá? Não teria outra forma, a senhora vai responder processo criminal, entendeu? Então, socorro. A senhora conheceu o seu Jorge? Eu encontrava o casal em algumas ocasiões, né? Que ocasiões? De casa de amigos, de samba. A senhora sabe dizer se o seu Jorge, lá no início de 2020, em janeiro de 2020, se ele estava enfrentando algum problema mental, se estava com alguma doença, se estava com alguma dificuldade nesse sentido? Às vezes que eu o encontrei, ele parecia bem sadio mentalmente. A senhora sabe falar alguma coisa sobre a relação dele com a dona Edilena, se ele demonstrou algum interesse em fazer alguma doação para ela? Desde o início, a relação deles foi muito transparente, né, perante as pessoas que conviviam. E, em algumas vezes, demonstravam que eles pretendiam, né, morar juntos e morar coisa muito íntima, não se informar. Os advogados da dona Edilena têm perguntas? Da nossa formação, ela tem conhecimento se o seu Jorge sofreu algum tipo de coação por parte da dona Edilena? Não tenho conhecimento disso.
Após o envolvimento do casal, o Jorge apresentou algum comportamento diferente? Mudou com os amigos? Não participou mais das atividades dele normal? Às vezes a gente se encontrava, ele estava trabalhando, aí ia encontrar com a turma, mas que eu percebi, não vi nada de anormal, não. Dona, se a senhora pudesse definir esse relacionamento, a senhora definiria como um relacionamento conturbado ou um relacionamento equilibrado? Equilibrado, nunca vi nenhum tipo de discussão. Advogado da Carolina, ok, então o seu depoimento está encerrado. Obrigada por ter vindo. Advogado da referida Carolina Miranda Mota Ferreira. Como advogado da Dona Carolina e do segundo de notas, cabe a mim defender as ações e atos praticados por essas duas partes do processo. E ao longo do depoimento das oitivas, eu percebi que se falou muito a respeito surgiu uma dúvida do porquê houve uma compra e venda e não uma doação. Muito embora isso esteja no corpo da contestação, eu gostaria apenas de destacar que, na verdade, o documento que dava poderes ao falecido Jorge sobre o apartamento era um subestabelecimento de uma procuração do proprietário. No cartório de imóveis, até o momento da transferência para a Edilena, o proprietário do imóvel era o casal Jaci e outra pessoa. Esse imóvel sendo passado no direito de titularidade, de posse, por duas procurações, e o Jorge subestabeleceu a procuração que ele tinha para Edilena. Na prática, e se for observar a escritura de compra e venda é feita entre o proprietário originário e a Edilena. Logo, tendo apenas o subestabelecimento da procuração, o que foi que o Jorge fez, então, na verdade? Ele fez a doação dos direitos de transferência que ele tinha consignado naquele subestabelecimento que ele tinha. Para efeito de formalização do negócio, era muito mais prático e objetivo para a parte interessada fazer uma compra e venda do que fazer uma doação. Por que não uma doação? Porque a doação não faria sentido o casal Jaci, que era o proprietário do imóvel, fazer a doação para a Edilena. Talvez por isso tenha sido feita uma compra e venda direta. Apenas para que fique consignado. A escritura não fala de venda do Jorge para a Edilena. A escritura fala da compra e venda do Jaci para a Edilena, que é uma nuance um pouco diferente. Ok. Tudo que eu vou falar não é para consignar em nada, é só? É que, assim,